Bom dia a todos. Agradeço à comissão organizadora pelo convite. O meu assunto hoje é sobre urticária. Acredito que todos os médicos aqui já devem ter entrado em contato com a patologia, uma patologia bem comum no nosso dia a dia. Então, a patologia se caracteriza pelo aparecimento súbito de urticas, né, que são pápulas ou placas eritemato-edematosas. Elas são transitórias, então são efêmeras e geralmente são bastante pruriginosas. A patologia é bastante frequente na população geral, gira em torno de 15% de prevalência, e os fatores patogênicos relacionados são os fatores não imunológicos, né, que engloba os liberadores histamínicos, liberadores químicos da histamina e agentes físicos. Esses liberadores químicos e agentes físicos geralmente se ligam diretamente ao mastócito e promovem a liberação direta da histamina nos tecidos adjacentes, né? Os liberadores químicos que são mais descritos são a aspirina, os anti-inflamatórios não hormonais, lagosta, contrastes iodados e derivados morfínicos. Os agentes físicos que mais comumente causam a urticária é o frio, calor, pressão e a parte do demografismo. E a luz solar também pode desencadear as urticárias. Os fatores imunológicos relacionados são a reação tipo 1, ligada à IgE, e tipo 3, ligado aos complementos. Os fatores moduladores são aqueles que facilitam a vasodilatação, e neles estão englobados o álcool, o exercício, o estresse e fatores hormonais. Esses fatores moduladores, na verdade, vão exacerbar as lesões, vão exacerbar o quadro, ou, às vezes, desencadear o quadro. Por isso que são chamados de moduladores. As causas mais comuns da urticária são drogas, os alimentos, inalantes, parasitoses em geral, infecções, como o Helicobacter pylori, doenças sistêmicas, os agentes físicos, contactantes e fatores psicogênicos. A classificação da urticária, tanto na medicina oriental como na medicina ocidental, se distribui em agudas e crônicas. Quando a patologia tem menos de 6 semanas, é considerado agudo. Quando já tem mais de 6 semanas, aí é considerado crônico. Geralmente, quando vem nos procurar no consultório, é que a patologia é crônica. É difícil a gente encontrar a urticária aguda no consultório, porque a urticária aguda resolve em alguns dias, a evolução é rápida e o paciente, até conseguir vir ao consultório, já passou a urticária e não vem mais. Mas as crônicas são mais frequentes no consultório. E o angioedema, lógico, é mais frequente nos pronto-socorros, né? A patogênese pela medicina tradicional chinesa engloba fatores internos, que é deficiência constitucional, deficiência de Qi e sangue, enfraquecimento do Wei Qi ou distúrbios emocionais. E os fatores externos englobam invasão do vento patogênico, ataque por toxinas como substâncias presentes em tinturas, cosméticos, alimentos, ou excesso de alimentos gordurosos e condimentados, e frutos do mar, que podem se transformar em calor e gerar vento interno. O mais importante na medicina tradicional chinesa é estabelecer a identificação de padrões, né, para a gente poder, depois, escolher os pontos, né, o rol de pontos que a gente irá usar. Nisso, o princípio de tratamento é baseado nessa identificação de padrões. Então, na urticária, temos o padrão de invasão de vento patogênico, que frequentemente vem associado com frio ou calor patogênico. Os danos ao baço e pâncreas, né, os distúrbios do baço, pâncreas e estômago, os fatores emocionais, a deficiência de Qi e sangue, e os outros fatores que, por si só, já são os agentes patogênicos, que são picada de inseto, venenosos, contato com pólen, parasitose. Picada de insetos venenosos aqui engloba a urticária por abelha, vespa, né, contato com pólen, parasitoses e medicamentos. E o mecanismo, né, desses agentes patogênicos?
Dependendo do agente patogênico que a gente tem envolvido, teremos lesões agudas ou as lesões crônicas. O vento frio e o vento calor, ele vai gerar um desbalanço entre o INTI, né, que é o Ti nutritivo, e o EITI, que é o Ti defensivo. E vai ter o acúmulo desses agentes patogênicos, o vento frio e o vento calor, na camada entre a pele e os músculos. E esse acúmulo desse agente patogênico vai gerar, o vento vai gerar o prurido, né? E o calor e o frio vão acabar levando às lesões agudas. No caso do vento-calor, o calor acaba gerando lesões que são mais eritematosas e mais quentes, e o frio vão gerar lesões mais pálidas, mais róseas, e que não tem tanto calor quando você toca nessas lesões, né? Quando temos também os contactantes, né, as substâncias exógenas, né, presente em tinturas, em cosméticos, nos alimentos, e as dietas impróprias, dietas muito gordurosas, dietas muito condimentadas, que eles vão gerar um acúmulo de umidade ao nível do baço pâncreas e estômago, por causa do impedimento do transporte e da transformação que o baço é responsável. E aí vai levar também ao acúmulo de calor. O acúmulo de calor, e esse calor acumulado pode, mais tarde, gerar vento e poderá se acumular nessa camada entre a pele e os músculos e gerar as lesões agudas também, né? Os contactantes exógenos, as toxinas, né, por picadas de inseto, todos esses aqui estão englobados em patógenos externos. Agora, vamos falar também das injúrias internas, né? Então, temos as emoções, né, os distúrbios emocionais, que vão causar uma estagnação de Ti e sangue, uma estase de Ti e sangue, levando à má nutrição da pele, né? Essa má nutrição da pele vai gerar uma secura, e isso daqui pode se transformar em vento, causando as lesões crônicas. A deficiência do baço pâncreas e estômago pode se dever a uma deficiência constitucional, né? Isso vai levar à diminuição da produção de sangue, a uma deficiência de Ti e sangue, né, a formação de vento e as lesões crônicas também, né? Esse vento pode se acumular nas camadas entre... esse vento vai se acumular na camada entre a pele e o músculo e vai gerar as lesões crônicas de urticária, né? Com prurido e com as pápulas eritemato-edematosas. O sangramento excessivo, as patologias crônicas, né, prolongadas, vão levar a um consumo de sangue Ti e, posteriormente, a deficiência de Ti e sangue também. E formação de vento, que vai se acumular sobre as camadas entre a pele e o músculo e gerar as lesões também. Quando a gente tem as lesões mais agudas, né, você vai ter um início mais súbito, né, das lesões, e uma evolução mais rápida, né? Enquanto que nas lesões de fatores mais internos, lesões causadas por fatores internos, né, por injúrias internas, você vai ter lesões, né, que são mais crônicas e vai ter uma recorrência mais frequente, tá? O vento, que é causado por fatores externos, né, por patógenos externos, o vento externo e que vai as lesões causadas pelo vento externo, eles vão ser de um prurido, né? O vento é a causa do prurido, geralmente, né? O vento que corre entre a pele e o músculo, entre essa camada entre a pele e o músculo, é que vai ser a causa do prurido. E esse prurido, quando o fator é um vento patogênico externo, ele vai ser mais intenso, mas vai ser intermitente, né? Enquanto que o vento causado por patógenos internos, ele vai ser, no caso, um prurido mais constante, né, e de intensidade variável. Tá? Então, vamos fazer algumas análises, né, de alguns casos aqui. Se vocês forem ver, aqui a gente tem uma lesão mais eritematosa, que a gente poderia ver, isso daqui tem correlação com vento,
né, vento-calor, né? Esse paciente, se tiver prurido, prurido, você vai ter o vento envolvido e o eritema, mas o calor local vai ter o calor envolvido. Mas ele tem também lesões onde a gente vê um pouco mais de palidez, né? E aí você vai ver que, na verdade, tem lesões são mais tem mais lesões pálidas do que lesões eritematosas. Então a gente pode dizer aqui que aqui tem um predomínio de vento frio, né? Ou, se não, você tem um quadro de deficiência, né, que as lesões seriam mais pálidas por causa da estase de sangue e da deficiência de sangue, e você tem uma invasão pelo vento-calor. E essas lesões, posteriormente, podem ficar mais eritematosas, denotando a presença do calor, né? Aqui, temos lesões mais claras, né, mais róseas, né? Tem até um bordo mais eritematoso aqui, que podemos dizer, como aqui tem menos substrato, o slide anterior, a gente via que as lesões tinha mais substância, eram mais gordinhas. Essas lesões são mais planas, né? Então, a gente até poderia supor que o paciente aqui ele tem uma deficiência constitucional, tem uma patologia mais prolongada, uma urticária mais crônica, né? Então, você tem perda do rim por causa da deficiência de Ti e sangue, e, posteriormente, você tem uma invasão pelo calor que está iniciando, né? Então, ou, se não, uma invasão pelo vento frio. Normalmente, às vezes, na dermatologia, a gente dá grande importância ao aspecto da lesão, tanto na medicina ocidental como na medicina oriental, porque é através disso que você faz o diagnóstico. Aqui a gente tem lesões mais eritematosas, aí você vai ter um predomínio do vento-calor aqui, né? Então, às vezes, você tem lesões agudas, mais intensas, né? Quando você tem muitas lesões, né, normalmente, a patologia é mais aguda, porque tem um início rápido e tem uma evolução, tem um início rápido, início súbito e uma evolução mais rápida, né? De repente, ele tem um monte de lesões espalhadas. E aqui a gente vê que pode ser uma invasão pelo vento-calor. Tá? Você tem lesões mais eritematosas, deve até ter mais inflamação, mais calor. E aqui, não tentem tratar isso com acupuntura, por favor. Tá? É um angioedema, então, muitas vezes, quando você tem grande intensidade, né, da lesões agudas, isso daqui é agudo, né? Claro, se a gente for encaixaria em lesões agudas, né? Então, fatores patogênicos externos, porque você tem um início súbito, uma rápida evolução, e o quadro é bem mais agudo e grave. Então, às vezes, você cursa com dispneia, com edema, né, nas vias respiratórias. Então, isso geralmente aparece para a gente em pronto-socorro. Então, você não vai tentar tratar com a acupuntura, porque a acupuntura é muito lento para as patologias de pele. Tá? Então, tratamento pela acupuntura. Agora a gente vai falar de seleção de pontos, né? Então, podemos selecionar os pontos baseados nos meridianos afetados. Então, o paciente vem, você vai fazer uma anamnese, tanto ocidental como oriental. No caso da urticária, acho que a urticária assim, é uma das patologias dermatológicas que a gente tem que ser um clínico, um bom clínico, porque você tem que tirar uma história completa, né? Tanto do ponto de vista ocidental e do ponto de vista oriental, você tem que fazer uma muito boa anamnese, tá bom? Porque na urticária basta você remover a causa. É que muitas vezes o paciente vem ao consultório e já é um paciente crônico. Então você já não acha mais a causa, né? Paciente que tem um histórico de mais de 6 semanas, é um paciente crônico, você já não acha mais. 90% dos casos você não acha o agente causal, o alérgeno, né? Então é importante tirar uma boa história, uma boa história clínica, uma boa anamnese pela medicina tradicional chinesa. É demorado, a primeira consulta é demorada, mas é importante, porque se você achar o agente causal, basta tirar o agente causal que está resolvido. Não precisa nem passar por tudo isso, né? É claro que você vai acabar escolhendo os pontos, vai acabar dando medicação para diminuir a sintomatologia, mas você, tirando a causa, resolveu o problema do paciente. É que, muitas vezes, o paciente vem crônico e você não acha a causa.
Então, aí a gente lança a mão de antihistamínicos, lança a mão de tratamento pela acupuntura. E, muitas vezes, o tratamento pela medicina ocidental, né, é até mais rápido. O antihistamínico tem uma ação mais rápida, né? Às vezes, você até introduz o corticoide via oral, tal, a ação é mais rápida do que você fazer acupuntura. Né? O tratamento pela acupuntura é mais lento. Mas tem pacientes que, às vezes, têm lesões crônicas de anos, 5 anos, 10 anos, e quer tentar uma outra coisa para você restabelecer o equilíbrio do organismo. Aí eu acho que vale a pena você associar a acupuntura. Né? A seleção de pontos que a gente usa pode ser baseado nos meridianos afetados. Então, o vento invadindo meridianos yans, você pode usar do MAI 14, baço pâncreas 10 e estômago 36. A umidade invadindo meridiano do baço pâncreas e estômago, você usa bexiga 20, que é o ponto Chu do baço, intestino grosso 11 e estômago 36. E a secura gerando vento, que afeta o fígado, né? Baço pâncreas 6, baço pâncreas 10 e fígado 2. A seleção de pontos segundo a topografia. Você também pode, dependendo da topografia que o paciente tem, porque a urticária ele não tem uma preferência para localização. A distribuição dele pode ser em qualquer parte do corpo, né? E também não escolhe idade, acomete todas as faixas etárias. Então, você também pode selecionar os pontos segundo a topografia. Urticária de cabeça e face, pode usar sandial 23, intestino grosso 20 e vesícula biliar 20. A urticária no abdômen se associa também o REMAI 12. E a urticária na região lombar, bexiga 13 e bexiga 23. A urticária nas pernas, estômago 32, vesícula biliar 31, estômago 36 e bexiga 40. Você também pode selecionar os pontos de acordo com a etiologia. Por exemplo, vento-calor, né, do MAI 14, vesícula biliar 20, do MAI 20 e bexiga 40. Desarmonia do baço-estômago, né, no baço pâncreas e estômago, bexiga 25, REMAI 12, intestino grosso 4 e estômago 36. Bom, os princípios de tratamento. Né? Por que a gente escolhe esses pontos? Eu escolhi esses pontos, mas vocês podem escolher outros, baseado em sua experiência e baseado no paciente, né? Porque cada paciente é único, e a seleção de pontos vai depender da sua anamnese mesmo, né? De você conhecer o paciente e ver o que é mais adequado, e você estabelecer o padrão que esse paciente tem. Então, o tratamento de acupuntura, eu acho que é uma coisa muito artesanal, muito individualizado, né? Muito customizado, vamos assim dizer. Então, os princípios de tratamento para essa escolha de ponto, selecionei alguns pontos, e esses pontos que eu selecionei, eu escolhi porque o do MAI 14, baço pâncreas 10, e vesícula biliar 20, vesícula biliar 31, do MAI 20, eles fazem o quê? Eles dissipam vento e aliviam o prurido. Principalmente se você tiver prurido muito intenso no paciente, você tem que associar o baço pâncreas 10 e o GB31, que eles aliviam bem o prurido. Tá? O baço pâncreas 10, o fígado 2, bexiga 40, eles revigoram o sangue e libertam os meridianos. Né? O REMAI 12, o bexiga 23, bexiga 13, baço pâncreas 6, estômago 36, intestino grosso 4, e bexiga 25, harmoniza as funções do Zanfu. Né? Geralmente, o paciente com urticária que vem ao consultório é um paciente crônico, né? Então, a gente vai ter que tonificar. Então, vai ter que usar estômago 36, vai ter que usar baço pâncreas 6, baço pâncreas 10, intestino grosso 4. Então, não tem jeito. Você tem que harmonizar a função do Zanfu, devolver a função do Zanfu que está alterado. Né? Você tem um distúrbio, né, no funcionamento do Zanfu. O intestino grosso 20, o sandial 23, o estômago 32, ele libera a obstrução do meridiano, né, libera os meridianos da obstrução e difunde o Qi. Então,
O bexiga 20, o intestino grosso 11, fortifica o braço e elimina a umidade. Então, hoje em dia, na medicina, a gente fala muito em medicina baseada em evidências, então eu fui atrás de umas revisões científicas, né? Acessei o Cochrane, tentei procurar por meta-análise, por análises sistemáticas, mas não encontrei nenhum trabalho a respeito disso, nenhuma meta-análise, nenhuma análise sistemática. Mas encontrei 13 trabalhos científicos sobre urticária e acupuntura. Na China, as patologias dermatológicas, usa-se mais fitoterapia. Não se usa tanto acupuntura, né? A acupuntura você usa para casos mais específicos, tanto que os trabalhos que a gente vê são poucas, mas se você for acessar trabalhos sobre fitoterapia, você tem um rol maior, né? Então, eu consegui só levantar 13 artigos, muitos deles são da China. Então, eu só consegui os resumos desses artigos porque, infelizmente, eu sou analfabeta funcional em chinês. Eu não leio chinês. Então, o interessante é, se você puder ler chinês, acessar o artigo original, você vai ter mais informações. O resumo dá uma informação, como se diz, resumida, porque é um resumo. Então, às vezes, você não tem o detalhamento de como foi feito, como foi desenhado o estudo, né? Você só tem um resumo, e isso prejudica bastante, né, a leitura dos trabalhos científicos. Eu separei alguns que eu achei mais interessante, né? Os chineses eles não têm dúvida que a acupuntura funciona, enquanto nós ocidentais estamos sempre tentando provar por que a acupuntura funciona. Os chineses eles não têm dúvida que a acupuntura funciona, eles partem do princípio que funciona, e o que eles querem geralmente é provar que a acupuntura é mais interessante, é mais efetivo, mais econômico, menos lesivo para o paciente pelos efeitos colaterais do que as medicações ocidentais, loratadinos, antistamínicos, no caso da urticária, né? Então, esse trabalho de 2014, que foi... aqui eu consigo ler. Zhongguo Zhengqiu, quer dizer, acupuntura, Zhengqiu é acupuntura, Zhongguo é chinês. Então, a acupuntura é chinesa. Esse autor, pena que os Ns dos estudos chineses são todos pequenos, nesse caso, né? Pelo menos da urticária, o que eu levantei, os Ns são pequenos. Nesse artigo, tinham 160 casos, dividido em 2 grupos, né? Um que ele aplicou acupuntura, usou esses pontos, L11, PC6, estômago, baço pâncreas 10, baço pâncreas 6, bexiga 13, bexiga 17, em dias alternados, por um mês, 4 semanas. E o outro grupo controle, então, 80 pacientes fizeram acupuntura, 80 pacientes usaram loratadina. Eficácia, 91,3% para acupuntura e 80,3% para loratadina. É próximo, né? Se a gente for ver a eficácia, é próximo. A acupuntura leva um pouco mais de vantagem. Aí esse autor fala que escolheria a acupuntura porque você tem menos efeito colateral, né? Esse estudo de 2011, pelo mesmo jornal, né, pela mesma revista, reúne 100 casos, né, dividido em 2 grupos de 50. Um usou acupuntura, do MAI 14, do MAI 16, bexiga 13, PC6, e eram feitas sessões a cada 3 dias. Só que ele aumentou o estímulo, né? Quando você só usa acupuntura, geralmente você faz ou sessões diárias ou em dias alternados. Quando você aumenta o estímulo, né, nesse caso, ele usou injeção de sangue autólogo, né, e fez as sessões de acupuntura e injetou sangue autólogo nesses pontos, por 4 semanas. E o grupo controle era cetastina, 1 miligrama ao dia, mais dexametasona tópica. E, na verdade, queria provar que esse tipo de injeção de sangue autólogo levava a dessensibilização, à cura. 60% teve cura, contra 0% do antihistamínico. Então, ele provou que, na verdade, se injetando o sangue autólogo, você consegue um resultado melhor. Se aumenta o estímulo, o resultado fica melhor. Esse outro trabalho, de 2006, pelo Journal Traditional Chinese Medicine, pegou 20 casos, usou esses pontos, e aí ele fez como para medir? A medida de IgE no início e no final do tratamento. Então, ele teve uma melhora, teve uma diminuição dos níveis de IgE no final do tratamento. 2006, 64 casos. Depois, de novo, selecionou alguns pontos
E, dessa vez, ele aumentou mais o estímulo. Usou ventosa em determinados pontos e injetou Benadryl, que é difeninamida, né, nos pontos também. Então, ele aumentou mais. Então, ele teve um resultado melhor em relação ao antihistamínico. 90,63% teve eficácia contra 68,75%. Né? Então, concluindo, na verdade, os chineses eles melhoram a ação da acupuntura aumentando o estímulo. Ou você aumenta o estímulo manipulando, ou você aumenta o estímulo injetando, ou usando fio de Categu, né? Então, ele aumenta o estímulo e você tem um resultado melhor do que o grupo controle com antihistamínico. Né? Então, concluindo, quando a gente for tratar, é importante vocês examinarem o paciente, fazer uma boa anamnese, ocidental e oriental, né? E selecionar os pontos. Selecionando os pontos, você tonifica para padrões de deficiência, sedação para padrões de excesso, e eu, geralmente, mantenho a agulha por 10 a 15 minutos após a obtenção do TI. A frequência é uma vez ao dia, quer dizer, todos os dias, ou em dias alternados, no mínimo 10 sessões. É importante, o mais importante de tudo, às vezes a gente fica meio perdido e não sabe que ponto selecionar. Mas você vai ver que todos os estudos, na maioria das vezes, eles selecionam baço pâncreas 6, baço pâncreas 10, estômago 36, né, baço pâncreas 6, baço pâncreas 10, estômago 36, intestino grosso 4, intestino grosso 11. Eles usam bastante esse rol de pontos. Né? Então, quando vocês não sabem direito que padrão o paciente pertence, começa com esses pontos. Aí, depois, vocês vão vendo que, à medida que o paciente vem no consultório, você pode ir mudando os pontos de acordo com o que for aparecendo. É só, gente. Obrigada pela atenção. Obrigada, doutora.